Uhum. Por exemplo, né? Existe um teorema muito Sim. importante da trigonometria, que ele diz o seguinte. Eu não, Agora, diga. desculpa, eu não lembro mesmo da trigonometria. Se o professor conseguir me dar um resumo, Bem, eu trigonometria. agradecia. Um resumo de trigonometria demoraria umas 3, 4, 5 horas, mas tem Uau! algumas coisas que são meio básicas, tipo, algumas coisas você tem que decorar. Isso eu poderia dizer Aham. para ti. Sim, sim, é isso. Isso seria maravilhoso, assim, se tu É. decorasse isso, as coisas andariam. O que é isso que eu estou pensando aqui? É o que eu vou te enviar agora no WhatsApp, só um segundo. Certo. Uhum. Aqui, ó. Essa página aqui, eu tenho uma apostila, eu tô tirando dela já diretamente, ela tá bem resumida. O que eu te enviei lá no WhatsApp agora é isso aqui, ó. É o primeiro, o círculo trigonométrico, Uhum. que é, bem, um círculo que indica todos os valores de ângulos. Uhum. Ou melhor dizendo, todos os valores de ângulos notáveis, os ângulos importantes que aparecem com bastante frequência, que são os múltiplos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. São respostas que você tem que decorar, tá bom? Então, os valores do seno são os valores que estão no eixo X, por exemplo, aqui. Qual que é o seno de 60 graus? Então, a gente olha os 60 graus aqui, que é o que está fazendo com o eixo X aqui, né? 60 graus. Uhum. Eu percebo que é raiz de 3 sobre 2. Uhum. Ok? Então, tem alguns valores que você tem que decorar, importantes, são os ângulos notáveis. Beleza. Além disso, o que nós temos aqui? Nós temos o triângulo retângulo, de onde a gente faz o teorema de Pitágoras, acredito que tu lembres. Hipotenusa quadrada igual a cateça quadrada mais cateça quadrada. Isso, É. exatamente. Então, se Isso tu mesmo. tiveres dois valores, tu encontra o outro. Sim. E também, né, no triângulo retângulo, a gente consegue utilizar as funções seno, cosseno e tangente. Uhum. Então, por exemplo, o seno é sempre o cateto oposto, o valor do seno do ângulo, você nem precisa saber o ângulo. Olha só que interessante isso, os alunos se perdem até nisso, às vezes porque é natural. Porque a gente pensa, o seno do ângulo, então a gente tem que saber o ângulo. Não, não precisa. Para você saber o seno de um ângulo, você só precisa saber quem é o cateto oposto a ele e a hipotenusa dele. Uhum. Ok? Então, por exemplo, nesse triângulozinho aqui, olha só, sei lá, aqui é um ângulo θ, não sei quem é, mas aqui, por exemplo, é 5 e aqui é 10. Então, quem que é o seno do θ? Vai ser 5 dividido por 10. Vai ser 1 meio. Uhum. Daí você pode pensar assim, poxa, qual que é o ângulo que faz o seno dar 1 meio? O ângulo que faz o seno dar 1 meio. A gente pode vir aqui e perceber que tem 1 meio aqui, ó, no seno. Uhum. 30 graus. Então significa que aquele ângulo lá é de 30 graus. Uhum. Beleza. Ok. E daí tem as outras ali, tá bom? Tudo isso já tá no teu WhatsApp. Ok. Tá bom. Claro que também existe outras coisas. Se fosse só isso, estava bom. Tem outras coisas importantes aqui que são as relações trigonométricas. Pelo Uhum. menos assim, aí bem mesmo, tem que decorar as 9. Agora, se tu quiser ir meio, mais ou menos, tu pode decorar só as 5 primeiras. As outras derivam das 5 primeiras. Certo. Elas estão no teu WhatsApp também. Já me mandou agora. Isso. Basicamente, nós vamos utilizar a primeira e a segunda para resolver esse problema. Uhum. Seno ao quadrado, mas ok. Isso. Sim. Por quê, né? Uhum. Porque o que acontece aqui é que nós temos seno ao quadrado. Veja, o ângulo não importa, né? Se ele for o mesmo, seno ao quadrado Uhum. mais o cosseno ao quadrado desses mesmos ângulos vai ter que ser 1. Ok? Independente se é pi terços, independente se fosse, sei lá, 99, poderia ser qualquer coisa, entendeu? Contanto que seja igual, vai dar 1, Uhum. por essa regra. Eu só estou aplicando essa regra. Certo. Então, eu vou até escrever aqui para você se lembrar depois. Como os ângulos são iguais e as funções estão ao quadrado, podemos utilizar esse teorema fundamental da trigonometria. Esse é o mais importante de todos, por isso que ele recebe esse nome. Uhum. Portanto, agora a gente pode pegar isso aqui e trocar ali, né? Apaga os dois e coloca 1. Ah, fica um mais tangente de... Exato. E agora, se você olhar, a princípio tem algo do gênero lá.
Também parecido com isso. A tangente não está ao quadrado, né? Esse que é o problema. Mas não tem problema, né? Quanto que é π quartos, né? É uma coisa que tem que decorar. Π dividido por 4 é quanto? Você sabe quanto que vale π em graus? Não é 3,14? Não, esse é o valor real dele, né? É real, mas em graus é as conversões que existem com o π, né? O π e os graus, ou melhor dizendo, os radianos e os graus são formas de medir ângulo, tá? E existe uma relação que converte de um para o outro, que é o seguinte: π é igual a 180 graus, ok? Quando tu tens ali o círculo trigonométrico, tu tem que isso aqui é π. Meio círculo é π. Se for círculo todo, 2π. Só que o meio círculo também é 180 graus. Então tu pode dizer que π é igual a 180 graus, ok? Desculpa, eu não percebi por que é 180. Porque tipo, decora. Por que 1 minuto são 60 segundos? Sabe me explicar por quê? Não, né? Porque um cara um dia lá inventou isso. Pois. Então aqui também. O π é 180 porque é, entendeu? Não tem o que fazer. Sim. Então, a questão é o seguinte, agora como é que a gente vai usar isso para resolver o problema? É mais fácil decorar os ângulos notáveis em graus, por isso que eu estou falando, né? Para tu saber essa conversão. Porque o que vai acontecer agora é que ali dentro da tangente você vai ter 180 dividido por 4. Quanto é que dá 180 dividido por 4? Tens como fazer aí para mim? Deixa eu só pegar o meu telefone. Ok. Desculpa, peraí. Dá 45. 45, perfeito. Sim. Agora, se tu olhares aquele arquivo que eu te mandei do círculo trigonométrico, tu vai ver que, bem, aí que tá, né? Naquele círculo trigonométrico não tem os valores de tangente. Porém, a gente tem que decorar algumas tangentes, alguns senos que são os ângulos notáveis, né? Bem, ali já tem, claro, tu não vai poder usar isso na prova, mas tem alguns que tu tens que decorar, que são os notáveis, que é o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60, tá bom? Tu tens que decorar eles, é muito importante. Muito seno importante aquilo que o professor me mostrou naquele círculo. Isso, mas não, tem coisas que não estão só naquele círculo. Então, eu vou colocar aqui para ti, olha só. Círculo, não, melhor dizendo, ângulos notáveis. Olha só, tem uma musiquinha pra gente decorar, é isso que eu quero te mostrar, tá bom? Ok, mostra. Funk. Eu tô boa pra decorar com música. Maravilha, então, decora aí. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Demorou, galera. Então é isso que eu tenho que decorar. Isso que tem que decorar, essa tabelinha, esse funkzinho aí. Ok. Decorado isso, decorado algumas propriedades ali, tu já tá sabendo praticamente tudo de trigonometria. Não tem mais segredo, tá? É muita decoreba. Bem, então você viu agora há pouco que a tangente de 45 é 1, né? Portanto, você vai trocar ali o tangente de π quartos, que é a tangente de 45, por 1. Ok? Ok. E o ao quadrado? Ao quadrado também. Não. Daí vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Beleza? Certo. Perfeito, essa é a resposta. Então não precisou de tantas coisas assim. Parece difícil. Parece, né? Mas parecia, é só substituir. Né? Pois é. Quando a gente percebe assim que é só substituir e saber algumas coisas de cor. Eu não sei o IAV ali que você mandou, né? Mas o Exame Nacional tem algumas fórmulas no começo. Eles colocam essas fórmulas que eu passei. Algumas delas. O IAV tem. Pois é. O IAV que eu te mandei tem fórmulas no início. Não sei se o professor tem o IAV aberto. Sim. Mas tem as regras da derivação, tem até a fórmula
da progressão aritmética, geométrica. Também tem fórmula da trigonometria. Aí, ó. Nem precisa decorar, tá tudo na Tem prova. tudo. Só Mas tem que pronto, saber onde está maiores de usado. É porque assim, professor, eu vou fazer tanto o exame de maiores de 23 anos, como também exame nacional. Exame nacional eu vou fazer no mês de junho. Uhum. Agora, em maio, eu vou ter exame de maiores de 23, que é a prova que a gente resolveu agora. Essa Percebi. prova não tem nada no iniciado, não tem. Eu tenho que decorar. Ah, é. É bem. Pois. Porque, Bom, basicamente, eu vou ter, assim, duas... No primeiro momento, tipo agora, eu estou tendo explicação para essa prova que eu vou ter em maio. Mas eu vou agendar novamente com você mais 5 horas, que é para a explicação que eu vou ter em junho. perfeito. É matemática na mesma. É a mesma matéria, só que com outros detalhes, né? Caso eu não consiga, no maior de 23 anos, não sei. Sim. Mas essa prova que eu abri aqui, ela me parece muito mais simples que o MATIA, tá bom? Que a prova MATIA do Exame Nacional lá, muito mais simples. Porque você é professor. Não, mas é para mim, o Exame Nacional MATIA é difícil, eu acho difícil. Eu também acho, tanto que eu tenho muito medo, porque é a primeira vez que eu vou fazer essa prova. Eu nunca tinha feito. Eu, às vezes, não consigo resolver os problemas do Exame Nacional MATIA. Mas Não, esse exame para maiores de 23 aqui tá me parecendo um nível muito mais simples que o Exame Nacional. E para você ter noção, todo mundo tem medo de fazer exame nacional. Muitas das pessoas preferem ir na escola particular. Pois é. É foda. Eu entendo. Pois. Mas assim, o que eu tô te dizendo é uma questão de escalonamento de dificuldade, né? Se tu quiseres, para ter uma ordem assim, mais vale tu, então, de fato, ficar estudando para esse exame de 23 mesmo agora. Sim, é isso que eu estou focando. E esse de 23 pede os conteúdos que eu te enviei, que eu te falei, professor, eu tenho mais dificuldade. Esse exame pede mesmo esses conteúdos. Os conteúdos ali são os mesmos para as duas provas, mas aqui ele está sendo cobrado de forma muito mais fácil, tá bom? É por isso que eu quero mesmo aproveitar, tipo, para entender bem a prova de ano passado. Tipo, com a dica que o professor me deu uma dica brilhante hoje já com a trigonometria, pareceu ser até mais fácil. Então, se eu conseguir pelo menos dominar a prova do ano passado e entender um pouco da trigonometria, combinatória, probabilidade, então quem sabe eu consiga. Com certeza. Yeah. Muito bem, vamos continuando então. Aqui ele está pedindo para resolver. Quando ele pede resolva, ele quer saber o valor do x. Só que isso aqui é uma função logarítmica. Então, a função logarítmica também tem os seus detalhes. Claro que se fosse para explicar o básico da função logarítmica, eu também perderia no mínimo 1 hora de aula. Acho que não é o caso. Então, eu vou te explicar o básico para resolver esse problema, tá bom? Me explique sempre o básico. Tá, eu vou explicar o básico para resolver esse não problema. Nada de trigonometria, probabilidade, função logarítmica, eu não lembro. Certo. Bem, e também não gostava muito disso, por isso eu não lembro. Normal. Para gostar disso aqui tem que ser maluco, tipo eu, assim. Nossa, pois. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ele quer achar o valor do x, o x é quem está dentro do logaritmo, e existe, né, uma série de teorias, de ideias, de contas que envolvem o logaritmo. Eu vou fazer o básico para resolver esse problema, que é o seguinte, você entender que logaritmo é uma potência. Então, quando você vê o logaritmo dessa forma, ele está te perguntando o seguinte, eu vou traduzir o que está escrito em matemática aqui para português. Está escrito o seguinte, qual número Q elevado ao logaritmando, ou melhor dizendo, a base do logaritmo, para ficar mais bonito assim, elevado à base do logaritmo, resulta no logaritmando, agora sim. Nossa. Logaritmando é o cara de dentro, tá bom? Ou seja, o que eu devo elevar... deixa pra lá. Ou seja, eu vou colocar agora a conta, tá? Senão vai ficar pior ainda. Ou seja, é o seguinte, ele quer fazer... Ele está nos dizendo que A elevado a C igual a B. Okay? Muito bem. É que nem a raiz quadrada, né? Quando tu vê uma raiz quadrada, ela está te perguntando o seguinte, qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Por que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque
6 vezes 6 é 36. Sim. Então, tu respondeu a pergunta que a raiz te fez. Aqui é a mesma coisa. O logaritmo te faz uma pergunta, e uma pergunta bem parecida até com a da raiz. Ele está te perguntando qual número Q elevado no logaritmando dá o que está dentro do log. Só que aqui a variável está no log, entendeu? Então a gente vai bater o olho aqui, bater o olho e encontrar a resposta. Veja, se no nosso caso aqui o A é o 3, tá vendo? Ó, o A está na posição do 3, certo? Uhum. Sim. Então eu venho aqui e coloco 3. Como o C está na posição do 2, eu venho ali no lugar que o C está e coloco 2. E o B chuta quem vai ser? Vai ser o X, né? X. Isso. Então, X. Portanto, só de saber essa regra, saber que isso é igual a isso, né? Como se relacionam as variáveis no logaritmo, você consegue resolver esse problema, só isso. Porque você sabe que 3 ao quadrado é 9, certo? Então, x é igual a 9. Exato, x é igual a 9, pronto. Ou seja, o log de 9 na base 3 é 2. Por quê? Porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Ah, uau. O logaritmo, ele simplesmente é essa relação de potenciação aqui, de elevar. Uau. Na hora que a gente entende isso, está resolvido. Não tem mais conta para fazer. Log assusta, mas ele é só uma potência. Nossa, assusta mesmo. Pior que Ele é assusta. assustador, eu sei. Todo mundo chega com medo de log, daí quando eu explico isso que eu acabei de explicar, Nossa, parece bem fácil. que você pega os valorzinhos e põe nessa formulazinha de expoente aqui, pronto. É isso. Eu nunca Claro vou que existe escrever dessa forma. Log de A. eu vou te mandar. Eu vou só substituir. É só substituir, exatamente. É. Só tem que ver, né, se o problema vai ser exatamente a mesma coisa, porque cada problema é um problema, né? Existem muitas propriedades de logaritmo. Naquela de onde eu tirei as do Sim. As do seno e cosseno também tem de log. Eu tô te mandando agora elas no zap também. Uhum. Veja que tem várias mesmo, mas a gente utilizou só aquela que eu apresentei agora há pouco. Muito bem. Certo. Muito bem. Então agora vamos resolver isso aqui. Parece bem simples, né? Uma funçãozinha com x em cima, x embaixo. Mas como é que resolve? Né? Uhum. Bem, nós temos então uma situação bem curiosa aqui. Porque quando a gente olha para um negócio desse, né? Poxa, parece tão fácil, mas ao mesmo tempo, o que fazer, né? Tu terias ideia de como começar isso? Eu, muito honestamente, não. Não sei, tipo, não sei por onde eu começaria. Ah, é? Então tá bom. Bem, o fato é que a gente quer encontrar os valores, né? O intervalo. Quer dizer, eu sei que temos variável, né? Temos a incógnita que é x. Isso, temos uma incógnita que é x, é verdade. E nós queremos encontrar o valor dela. Sim. Então, assim, em português, a gente está querendo encontrar o valor que faz o lado esquerdo ser menor que o direito. Sim. Ou seja, os valores, o intervalo de valor não vai ser um valor só, porque é uma inequação. Então vai ser um intervalo de valores, uma região de valores, onde o x é menor que 1 sobre x. Tá bom? Por exemplo, se o x fosse 2, por exemplo, essa desigualdade seria verdadeira? 2 é menor que 1 sobre 2? Não. Não. Então o x não pode ser 2. Ok? Sim. Muito bem. Agora, se eu dissesse que o x é 1 sobre 2, então. 1 sobre 2 é x. Então ficaria 1 sobre 2 menor que 1 sobre 2. 1 vezes 2, 2. Por regra de... É verdade. Isso aqui é verdade, exatamente, porque o mesmo é 2. Então, por exemplo, 1 sobre 2 faz sentido. Então, de fato, existem alguns valores. Agora, como é que a gente vai encontrá-los? Todos eles, né? Tem que ter uma conta que a gente faz para resolver isso, e sim existe. A gente vai, por exemplo, passar esse x que está aqui embaixo para o outro lado multiplicando. Ok? Lembra que quando tem coisa dividindo, pode ir para o outro lado multiplicando? Ah, pois, porque ele está como quociente e passa do outro lado. Isso seria muito razoável e rápido de se perceber se fosse uma igualdade, né? Mas como é uma desigualdade, a gente fica meio perdido. Não. Mas isso é importante, isso é bom ficar atento, porque não é só fazer isso que tu falou, tá? Porque o que acontece? Existe uma regra nas desigualdades que é o seguinte.
Eu vou escrever ela aqui porque é melhor do que eu mostrar ela algebricamente. Quando passamos multiplicando ou dividindo um número negativo, a desigualdade muda de sentido. Ou seja, se eu passar um número negativo, multiplicando os dois lados, por exemplo, né, vamos multiplicar por -1 dos dois lados, por exemplo. Só por exemplo aqui, tá? Então, multiplicando por -1 lado esquerdo, fica -x. E o lado direito fica Fica -1 sobre x. Sim. Só que eu não posso manter o sentido da desigualdade assim, eu tenho que trocar. Se eu multipliquei ou dividi por um número negativo, eu tenho que mudar o sentido da desigualdade, tá bom? Ok. Tem que decorar isso aí também. É importante decorar isso, que é uma das poucas regras que tem em desigualdade. Então, eu tenho que decorar que mediante uma desigualdade, se eu multiplicar por um número negativo, eu tenho que mudar o sinal. Exato, muito bem. Por que eu estou falando tudo isso se não tem um sinal negativo aqui nessa conta, né? Você deve estar pensando. Pois, porque a gente que inventou. Não, é por causa do seguinte, você não sabe qual é o valor de x. Né? Nós estamos justamente procurando isso. Estamos procurando os valores de x, certo? Uhum. Portanto, a gente tem que cogitar a possibilidade dele ser negativo. Então, vamos fazer assim, ó. Supondo que x é negativo, temos. Se o x for negativo, a hora que eu passar ele multiplicando para cá, né? Eu vou estar passando, multiplicando o número negativos. Eu estou supondo que ele é negativo. Então, se eu passei o x multiplicando para o outro lado, eu multipliquei um número negativo. Concorda comigo? Sim. A minha suposição é essa, que o x é negativo. Eu passei ele multiplicando. Então, eu multipliquei um número negativo. Então, se eu multipliquei um número negativo, tem que trocar o sentido da desigualdade. Sim, maior. Exatamente. Ok? Uhum. Sim. Então tá bom. Então eu vou escrever aqui para você lembrar depois. Como estamos supondo que x é negativo, como passamos x multiplicamos um número negativo, sendo assim, inverte o sentido da desigualdade. Pronto. Uhum. Por isso que agora ficou desse jeito. Então nós temos x ao quadrado maior que 1. Muito bem. Para quais valores o x ao quadrado é maior que 1? Né? Você pode pensar... Oi? E o sinal? Que sinal? A gente não multiplicou? A gente não multiplicou, não. A gente não... Sim, a gente não multiplicou por um número negativo? Sim, mas o x é um número negativo, mas eu não sei qual é. Então eu não posso colocar nada ali. Eu sei que ele é negativo, ok? Mas por enquanto vai ficar desse jeito, entendeu? Não pode colocar o sinal? Ainda não. A gente tem que entender por enquanto que ele é um número negativo. Ok. A única consequência disso na conta foi o que a gente acabou de fazer, inverter o sentido da desigualdade. Beleza? Sim. Uhum. Bem, x ao quadrado é maior que 1. Então, para quais valores isso é verdade, né? Os valores vão ser x menor que -1 e x maior que 1, né? Para qualquer valor menor que -1, o x ao quadrado vai ser maior que 1, né? Uhum. E para qualquer valor maior que 1 também, né? Por exemplo, pegue aí e faça -2 ao quadrado. Quanto que é -2 ao quadrado? -2 ao quadrado dá -4. Não. Número negativo ao quadrado fica positivo, tá? Dá positivo, dá 4. Então ficaria 4 positivo, exatamente. E 4 positivo, de fato, é maior que 1, beleza? Sim. E se tu pegar um número positivo maior que 1 também, né? A hora que tu colocar isso aqui, por exemplo, 2 ao quadrado é maior que 1. Né? Certo. 4. -2 ao quadrado também é maior que 1, porque dá 4, e 4 é maior que 1. Muito bem, essas duas soluções são soluções disso. Mas como a gente estava supondo que x é negativo, então eu tenho que excluir essa parte. Porque eu estou supondo que ele é negativo, entendeu? Uhum. Pois é. Então, muito bem. Então, por hora, nós temos essa solução aqui.
Ok? Nós temos essa solução aqui. Agora, só deixa eu ver uma coisa aqui. Tá tudo certo. Só que eu tô achando estranha essa resposta. Mas se é o que deu, né? A menos que eu esteja fazendo alguma conta muito errada. Não, é isso mesmo. Só tava achando estranho aqui o que deu, tá bom? Mas tá tudo certo. Agora vamos supor que ele é positivo. Supondo que x é positivo. Então, olha só. Vamos supor que o x é positivo agora. A hora que eu passo o x multiplicando para o outro lado, eu estou passando por outro lado multiplicando o número positivo, certo? Sim. Então, ele não inverte o sentido da desigualdade. Vai ficar desse jeito mesmo. Ok? Sim. Portanto, vai ficar simplesmente x ao quadrado menor que 1. E agora vem o ponto, né? Para quais valores de x ao quadrado, quais valores ao quadrado são menores que 1? Essa é a pergunta, né? Bem, esse tipo de pergunta, ela é um pouco capciosa, porque você tem que conhecer um pouco do funcionamento das funções mesmo, né? Veja, se para esse caso aqui eu peguei justamente menores que menos 1 e maiores que 1, no caso de x ao quadrado ser maior que 1, no nosso caso agora, que x quadrado é menor que 1, eu vou ter que pegar justamente a região que eu não peguei aqui, ok? Sim. Né? Porque aqui tu tens uma região. Ali eu vou querer justamente a região contrária, porque aqui é o contrário, não é mesmo? Sim. Isso. Então, qual é a região contrária? É a região que não é menor que menos 1 e também não é maior que 1. Ou seja, é a região entre menos 1 e 1. Todos os valores entre menos 1 e 1 ao quadrado são menores que 1. Ok? Por exemplo, me diz um valor aí que está entre menos 1 e 1, por favor. Qualquer um. O valor de x que está entre menos 1. Um valor, um número que esteja entre menos 1 e 1. O zero. O zero, é verdade. Então, por exemplo, se você colocasse zero aqui, zero é menor que 1. Zero ao quadrado é zero. Zero é menor que 1. Beleza? Então, de fato, nós estamos realmente na região certa. Então, nós temos essas duas soluções. Aqui está a nossa segunda solução. Aqui está a nossa primeira solução, né? E agora, para resolver o problema, para indicar a resposta certa do problema, você tem que juntar as duas soluções. A solução total. Tá, tem um detalhe aqui nessa solução que ficou faltando, tá? Tudo bem. A resposta disso é isso aqui, tá tudo certo, perfeito, só que tem um detalhezinho. A gente está supondo que o x é positivo. Se a gente está supondo que o x é positivo, a gente não pode pegar os números negativos. Então a gente tem que pegar os valores que estão dentro dessa região, mas são positivos. Ou seja, de 0 até 1. Ok? A gente não vai pegar do 0 para trás, porque do 0 para trás, por definição, é negativo. E a gente está supondo só positivo, certo? Então essa é a nossa solução 2. Agora sim. Então, além de fazer a conta, você tem que levar em consideração a região que você está trabalhando para conseguir resolver um problema desse, beleza? Sim. Muito bem, então nós agora sim temos duas soluções. Temos essa solução e aquela lá em cima. E para dar a solução total, nós temos que uni-las. Deixa eu apagar esse negócio aqui que está feio. Agora eu vou pegar isso. E como é que eu escreveria isso como uma região, de fato? Os valores menores que menos 1, eu acho que você concorda comigo que são os valores que vão de menos infinito a menos 1, né? Menos 1. Isso, exatamente. Muito bem.
Então a solução vai ser essa união, tá bom? A solução total do problema é essa união. Vai ser de menos infinito até menos 1, E união de 0 até 1. até 1. União de 0 até 1. Então, em outras palavras, qualquer valor que esteja dentro dessas regiões aqui, a hora que você coloca nisso, você resolve o problema. Você tem uma resposta verdadeira. Nossa, esse exercício é difícil. Olha, se esse aqui é difícil, então vai ter coisas bem piores lá no Exame Nacional, tá? Tipo, sim, ele é mais difícil que os outros que a gente fez hoje, mas de desigualdade esse vai ser um dos mais fáceis que tu vai resolver, beleza? Infelizmente. Infelizmente. Nossa. Porque Porque não? eu não Porque sabia. não, isso aqui não está ao quadrado, isso aqui está dentro de um módulo, ou com uma outra função aqui, com uma raiz, poderia estar bem pior, entende? Eu quero treinar desses. É importante. É. Porque aqui tu está analisando, de fato, a região de Já, resposta. professor. Oi? Tenho medo já de fazer esse exame. Não se preocupe. Tenha medo do Exame Nacional. Eu teria medo se eu tivesse que passar numa faculdade e tal. O Eu Exame Nacional tenho. é E difícil. acha que eu tenho medo? Eu tenho muito medo. Só que dizem que de maiores de 23 anos é mais fácil. Sim. É isso. Eu não tinha visto a prova, ela tá realmente um pouco mais simples mesmo. É. Agora, Diga. e da linha 3 para baixo também, não sei. Bem, essa aqui você sabe? Determine o domínio da função f de x, limite de x mais 1, mais raiz quadrada de 1 menos x. Não sei como resolver. Bem, você tem que saber o que é domínio para poder começar isso, né? Domínio são os valores que podemos jogar no x da função. É isso que é domínio. Na prática, são os valores onde a função existe. Uhum. Ok? Não é qualquer valor que você pode jogar na função. Por exemplo, a gente passa o tempo na escola inteira escutando o professor de matemática nos dizer que não pode raiz de números negativos, certo? Sim. Não existe a raiz de menos 2. Isso simplesmente não existe. Sim, isso eu lembro. Portanto, como aqui nós temos uma raiz, o conteúdo dela não pode ser negativo. E aí? Para quais valores de x, então, eu vou poder fazer as contas aqui? Tu saberias encontrar para mim? Já que o que está aqui dentro não pode ser negativo? Se não pode ser negativo, tem que ser igual a 1. É um intervalo de valores, tá? Que nem a gente estava encontrando antes intervalo de valores aqui também. Para qual intervalo de valores eu posso colocar aqui no x? Essa é a pergunta na prática. Valores de, ao meu ver, valores. Para não tornar essa raiz quadrada negativa, tem que ser valores de 0 ou 1. Não. Sei. Ó, o que tu tens que fazer é o seguinte, se tu não percebe de primeira, né? Tu tens que pensar de novo, né? Que o que tem que estar aqui dentro da raiz, ou seja, isso, tem que ser maior ou igual a 0, certo? Sim. Tem que ser positivo, maior ou igual a 0. Não pode ser negativo. Então, a gente pode, por exemplo, passar o menos x para o outro lado. Fica 1 maior ou igual a x. Ou seja, os valores de x tem que corresponder a isso aí. Só que fica estranho, a gente quer o valor de x, aqui o 1 está na frente, então a gente fica meio mal para entender o que quer dizer, né? Portanto, a gente pode inverter as coisas. Na hora que a gente inverte, a gente coloca o x do lado esquerdo, por exemplo, a gente tem que inverter também o sentido da desigualdade. Ou seja, se 1 é sempre maior ou igual a x, então significa que o x é menor ou igual a 1, né? Sim. Meio Nesse que... caso, nunca é preciso colocar sinal. O que mostra que, tipo, teve a mudança é o sinal, o menor. o sentido da desigualdade, exatamente. O que tu tens que entender aqui é que, bem, se
Lógico, né? Se 1 é maior ou igual a x, então o x tem que ser menor que 1, né? Se 1 é maior que x, o x é menor que 1, não é mesmo? Sim. Se eu sou mais velho que você é mais nova que eu. Então é mais ou menos isso que está escrito aqui, ok? Sim. Então, muito bem. Então significa que olha só o que a gente acabou de concluir. Que para que seja possível resolver a raiz, né, para que essa raiz exista, o x tem que ser menor que 1. Então qualquer valor menor que 1 que você colocar no x está valendo, ok? 0. 0, por exemplo, se tu colocar ali, está valendo, né? Sim. Menos 10. Se tu colocar ali, vai ficar o quê? Menos 10. Se tu colocares menos 10 no lugar do x, vai aparecer o quê dentro dessa raiz aí? Peraí. Fica a raiz quadrada de 11, professor. Perfeito, exatamente. Ou seja, a raiz quadrada de um número positivo. É isso que a gente quer, né? Sim. Isso. Perfeito. Então a gente já achou uma restrição muito interessante para o domínio. Se domínios são os valores que podemos jogar no x da função, a gente acabou de perceber que, pelo menos por causa da raiz quadrada, a gente só pode jogar valores menores ou iguais a 1, beleza? Sim. Muito bem, já temos uma restrição muito interessante. Vamos guardar isso aqui. Agora, o ln. Você sabe o que é um ln? Não é limite, não. Não. Não, é ser expoente. Não é expoente? Tem a ver com o exponencial, sim. É O exponencial. ln é uma função. É a função logaritma. Ele é um logaritmo. Ele é um logaritmo. Tá bom? Sim. Então, já que ele é um logaritmo, ele segue as regras do logaritmo. E no logaritmo nós temos uma regra muito parecida com a da raiz. A regra do logaritmo é o seguinte: dentro do logaritmo não pode valores menores ou iguais a 0. Ok? Ou seja, dentro do logaritmo você só pode pôr valores maiores que 0. Tá bom? Sim. Então, dentro do ln só pode valores maiores que 0. Então agora eu quero que você tente resolver usando a mesma lógica que eu usei aqui para a raiz, né? Lembra que na raiz, dentro da raiz só podemos, ou melhor dizendo, não podemos valores negativos. Então, eu fiz aquela conta ali. Agora eu vou escrever aqui. Dentro do ln podemos ter valores positivos. Então, pela mesma lógica, a lógica é muito semelhante, eu quero que tu encontre para mim quais são os valores de x que são permitidos aqui dentro do logaritmo, tá bom? Então, dentro do exponencial só podemos ter valores positivos. Ok. Dentro do logaritmo, do ln. Logaritmo natural. O ln se chama logaritmo natural, tá bom? Ok. Certo. Professor, Diga. se nós só podemos ter valores positivos, quer dizer que vai ser mais ou menos a mesma coisa, ou seja, x mais 1 também tem que ser maior que 0. Maior que 0? Não, mas não é tão positivo assim. Não fez a conta certa, tá? Tá errada a tua conta. Ainda não tem. Tu tens que resolver a conta, que nem eu resolvi aqui, tá? Só que aqui Sim. as coisas são diferentes. Aqui é x mais 1. Ali era 1 menos x. Então tu queres que x mais 1 seja positivo, ou seja, tu queres que x mais 1 seja maior que 0, certo? Então escreva isso, escreva x mais 1 maior que 0 e encontre qual é então o valor de x. Não, eu comecei por aí também. Comecei com x mais 1 é maior ou igual a 0. Depois. Maior que 0, tá? Não pode 0. Desculpa? Tu não podes ter logaritmo de 0. Então tem que ser x mais 1 maior que 0 apenas. Sim, maior que 0. Maior que 0. Depois,
ficou, depois eu mudei a incógnita para o outro lado, ficou 1 maior que x. 1 maior que x, não. Você não está fazendo a ordem certa, tá? Ó, x, a gente já percebeu aqui que o x tem que ser maior que... x mais 1 tem que ser maior que 0. Nós passamos o mais 1 para o outro lado, ele vira menos 1. Pronto, resolvido. O x tem que ser maior que menos 1. Eu fiz errado. Porque eu só tinha que ignorar e isolar a incógnita e Só depois isso. só eu errei. Exato. Então aqui do log nós temos essa restrição. Nós só podemos ter valores maiores que menos 1. Sim. Então, veja que nós temos um caso muito interessante. O log nos obrigou a ter valores maiores que menos 1 e a raiz nos obrigou a ter valores menores que 1. Então a gente tem que respeitar as duas regras ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer isso? Tem muitas formas de pensar isso, mas a melhor forma eu acredito que seja com a reta real. É o seguinte, você coloca aqui a função, coloca uma reta para representar o domínio dela. Aqui também. Vamos fazer isso, vamos fazer a representação das coisas que a gente acabou de calcular. Bem, para cá nós temos o mais infinito, para cá nós temos o menos infinito, aqui também. Mais infinito para a direita, menos para a esquerda. E nós tivemos ali para nossa raiz aquela restrição que só valia os valores menores que 1, lembra? Sim. Eu vou colocar 1 aqui e vou pintar de vermelho os valores que a gente pode ter, que são os valores menores que 1, ok? Todos os valores menores que 1 eu posso jogar nessa função. Ah, de onde isso, professor? Daqui, tá bom? Então essa reta vermelha só está representando os valores que a gente pode jogar nessa raizinha. Agora vamos fazer o mesmo com esse aqui. A gente tinha encontrado que era menor que... e era menor igual aqui. Então já que era menor igual a 1 aqui, ó, eu vou pintar a bolinha, tá bom? Agora, no outro caso, era para ser maior que menos 1, lembra? A gente acabou de encontrar isso. Maior que menos 1. Então a bolinha vai ficar aberta. Ou seja, não vai ser pintada. Como é maior que menos 1, eu vou dizer que essa bolinha aqui está no menos 1, certo? E vou botar todo mundo que está depois dela. Eu só posso valores menores. Só posso valores menores que menos 1. Ok? Uhum. Veja. Então, a solução do meu problema, como é o domínio, como são os valores que tem que poder jogar nas duas ao mesmo tempo, eu vou pegar a região que pode nas duas ao mesmo tempo. Como é que eu percebo essa região? Posso fazer pontilhados aqui, olha só. Mostrando que aqui é menos 1, bola aberta. Aqui é o 1, bola fechada. E, veja, para trás do menos 1 pode na primeira, mas não pode na segunda. Então não vai poder a resposta final. Essa região do meio aqui pode nas duas. Então a gente pinta as duas. Ok? E a região final, que é depois do 1, não pode na primeira e pode na segunda. Então, se não pode numa delas, já não vai poder na resposta final. Tá bom? Portanto, a nossa resposta final, ou seja, a região que a gente pode jogar de valores de x na nossa função, lembrando que a função era as duas coisas juntas, né? Uhum. Ou seja, o domínio da função são os valores que estão entre menos 1 e 1. Mas o menos 1 é aberto. Então a gente pode colocar assim, um colchete para fora. E o 1, como a bola está pintada, né? É fechado. Uhum. Então esse é o domínio. Esses são os valores que você pode jogar no x. São apenas os valores que estão entre menos 1 e 1. Contando 1 e não contando menos 1. Beleza? Certo.
Uhum. Então tá bom. De novo, pode pensar qualquer valor que esteja nessa região. Por exemplo, o zero, né? Pode jogar o zero? Pode. Ah, professor, mas tu falou que não podia zero dentro do LN. Mas tudo bem, é 0 mais 1. Vai sobrar 1 aqui dentro. LN de 1 existe. Pode jogar na calculadora que tu vai ver. E se jogar o zero, vai ficar a raiz de 1. Existe, beleza. Então podemos. Agora, se eu jogasse um número maior, por exemplo, se eu jogasse o 2, ficaria a raiz negativa aqui. Não pode. Não pode. Se eu jogasse um número negativo aqui, grandão também, menos 2, também não pode, porque daria LN de número negativo. Não pode, não existe. Sim. Então, aí, ó, recomendaria fortemente que no seu tempo livre aí você refizesse essa questão aqui, porque ela é bem explicativa. Né, vou aproveitar e refazer tudo o que o professor me ensinou. Porque o professor explicando parece-me mais fácil. Agora, eu sozinha para tentar resolver, não sei. É complicado mesmo, a gente não sabe como começar, né? Daí fica complicado. É. E esse probleminha aqui, sabes resolver? Sabes, estudou limite? Eu não lembro, disse que tinhas feito secundário no Brasil, alguma coisa assim. Não fiz secundário. Cabo Verde? Não, eu fiz em Cabo Verde. Eu estudei Isso. limite, mas já não lembro. Ah, tu chegou a ver limites no secundário? Que legal, no Brasil a gente não vê limites no secundário. É, em Cabo Verde. Eu fiz ensino secundário em Cabo Verde. É a licenciatura que eu fiz no Brasil. Aham. É. Lá a gente não vê isso aí, só na faculdade mesmo. Ah, E tu não te lembras como resolve isso aí? tempo mais infinito. Bem, a primeira coisa que tu tem que fazer quando tem um limite é colocar o que o limite está pedindo e ver se tem indeterminação, né? Se tu colocares infinito ali, vai aparecer uma indeterminação? Se não aparecer, a conta está resolvida. Como assim? Não percebi. Tu não te lembras do que é uma indeterminação? Não lembro. Aí complica. Existem 7 casos de indeterminação, tá bom? Eu vou te mandá-los aqui. Então, quando esses casos aparecerem, vai ter certeza que você vai ter que resolver alguma conta para que essa indeterminação, que na realidade está escondendo a resposta verdadeira, desapareça. Então, por exemplo, se a gente jogar o infinito no n, a gente vai ver que vai aparecer uma indeterminação. Na verdade, vão aparecer duas. Porque vai aqui aparecer infinito dividido por infinito e ainda menos infinito aqui. Não tem determinação. Então, se tem determinação, a gente tem que fazer alguma coisa para que essa indeterminação desapareça. E aqui tem que saber bastante álgebra. Não é cálculo aqui, é só fazer conta mesmo. Eu não sei nada de álgebra. É só rearranjar os termos para que, de alguma forma, a indeterminação desapareça. É porque, assim, no ensino secundário em Cabo Verde, nós, pelo menos até onde eu lembro, nós não demos álgebra. Não, por nome não, mas com certeza tu aprendeu a fazer mínimo múltiplo comum, Ah, sim, né, isso sim. fazer produto notável, esse tipo de coisa. É isso que tem que fazer Sim. aqui. Por exemplo, essas coisas, elas tem um que está numa fração, o outro não está. Vamos colocar esse aqui numa fração também. Então a gente pode multiplicar 1 mais n em cima e embaixo. Bom? Porque se eu multiplico em cima e embaixo, eu não mudo nada. Uhum. Bem, agora como o denominador é o mesmo, eu posso juntar todo mundo em fração só. Sim. Ou seja, Eu vai posso fazer a distributiva, daí vai ficar 2n 2n. mais 2n ao quadrado menos n ao quadrado. Isso. E agora é possível tu simplificar a parte ali de cima com n ao quadrado mais 2n a dividir por 1 mais n. Ok? N ao quadrado. Se a gente continuar tentando resolver essa indeterminação, ou seja, se a gente jogar o infinito ali no n, vai continuar dando infinito por infinito, tá? Então, tu poderias fazer algumas coisas aqui. Mas a coisa que eu recomendo que tu faças,
quando tens infinito, uma vez que já está tudo sobre o mesmo denominador, é que tu isoles o termo de maior grau. Então, se tu isolares o n ao quadrado aqui, tu vai ficar com 1 mais 2 sobre n, ok? Uhum. E aqui embaixo tu vai ficar... Bem, qual que é o termo de maior grau aqui? É o n, então tu isolas o n. Vai ficar com sobre n mais 1. E agora tu pode jogar o infinito, que não vai ter indeterminação, tá bom? Primeiro porque vai cortar aqui e aqui. Daí a hora que tu colocares o infinito, vai ficar infinito aqui e infinito aqui. Uhum. Bem, 2 dividido por infinito é 0. Qualquer coisa dividido por infinito é 0. Imagina que tu tem 2 euros e vai dividir para infinitas pessoas. Cada uma vai ficar com 0 euro, né? Concorda comigo? Ou, pensa, dividir 2 euros para a população do mundo todo. Então, como é infinito, vai dar 0. Aqui também vai dar 0. Então, basicamente, tu vai ficar com infinito vezes 1, porque sobrou 1 aqui, certo? Uhum. Dividido por o 1 que sobrou aqui também. A resposta deu infinito. Então, a resposta desse limite é infinito. Professor, por que é vezes? Sendo que era 1 mais... Não, mas tem um infinito aqui, né? Ah, ok. Daí aqui deu 0, então ficou um infinito vezes 1. Certo, já Certo? percebi. E aqui ficou 1, só sobrou 1. Né? Certo. Então é isso. Olha, professor, já está na hora, não? Eu queria só perguntar aquela... já passou. O quê? Não era do exercício que quando o professor dividiu, como é que aparece mais pontos? Tá. Bem, infelizmente, eu diria para você tentar refazer, né? E me trazer essa dúvida. Eu vou fazer e vejo. Perfeito, perfeito. Tá bom. Okay. Professor, amanhã sempre vamos ter aula, né? Amanhã? De manhã, sim. Eu tinha combinado. Não tem teu nome aqui, tá? Peraí, deixa eu me ver a minha mensagem, mas... É que amanhã eu entro no trabalho só às 15. E daí, como tu já marcasse 3 aulas comigo durante a semana, daí fechariam às 5 com essas 3 aulas, né? Porque a gente já teve uma. Eu ia, sim, porque faltava agora só mais 3 aulas, né? Isso. Segunda, então, terça e quarta. Sim. Não, é porque na quarta mudaram o meu horário, então eu queria ver com o professor se dava para ser amanhã, mas pronto. Amanhã não dá mais. Mas na quarta eu tenho, bem, não sei que hora tu podes, eu vou te mandar a minha agenda e daí tu verificas o que fica melhor para ti, tá bom? Sim, porque então amanhã não dá, né? Impossível, amanhã eu já tô com 9 horas e tudo junto, Okay. assim. Então pode ser, só que dia 18 eu só consigo das 19 às 20. Eu vou lhe enviar o meu horário, tá? Porque agora eu tenho que atender outro aluno. Ok, tá bom, tá bom. Então tá bom. Se tu puderes arrumar lá, agradeço imenso, tá? Tá bom, mas como é que eu faço para... Da mesma forma que tu fizesse a primeira avaliação. Porque já tentei, porque da outra vez eu tinha clicado no link que o professor me enviou. Então eu tentei clicar nesse mesmo link hoje, só que eu vejo meu comentário, mas eu não consigo me modificar. Então talvez não dê. É isso que eu queria ver consigo para... Então, talvez não dê. Porque eu simplesmente cliquei no link que o professor me deu. E eu nem cheguei a ver a opção de colocar estrelas, porque eu queria colocar 5. Que estranho. Facilitou Talvez... você não tinha porquê de colocar